Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início à nossa reunião de atendimento fraterno, aqui do Centro Espírita Amor em Jesus. E para preparar o nosso ambiente, eu vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, pelo Espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Pensa em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, libertam o espírito eterno, que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma. O corpo se altera e se decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual que nele habita transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar de qualquer momento, devendo te preparares desde já para a viagem inevitável. Então fica essa mensagem que fala da morte, do desencarne. Então nós já preparados, ouvindo essa mensagem, vamos fechar nossos olhos, trazer um relaxamento para o nosso corpo físico, soltando pernas, braços, nossos ombros. Vamos também, neste momento, focalizar a nossa mente no aqui e agora, onde estamos, deixando que passem todos os pensamentos das atribulações do dia, todas as tarefas que ainda iremos fazer, e não vamos dar atenção a nenhum desses pensamentos. Vamos nos conectar nesse momento com Deus, nosso Pai. Deus de amor e bondade, aqui estamos mais uma vez para estudarmos um pouco mais dos ensinamentos de Jesus na visão da doutrina espírita, que possamos desfrutar desses momentos de paz, tranquilizando o nosso coração, a nossa mente, e deixando que esse aprendizado vá conosco para colocarmos no nosso dia a dia em prática. Abençoa todos que aqui se encontram, Senhor, encarnados e desencarnados, que as suas aflições possam ser amenizadas nesta tarde. E assim, Senhor, gratos por essa oportunidade, pedimos a permissão para iniciarmos mais uma reunião de atendimento fraterno em nossa casa espírita. Que assim seja. Hoje, como é um dia que a gente trata de assuntos relativos à morte, ao desencarne, nós decidimos falar um pouquinho do luto, daqueles que ficam. Como é o luto, na visão espírita, a família que aqui fica, aquele que viu o seu ente querido partir. Então a gente vai abordar algumas questões falando sobre o luto. E qual o significado de luto? Se a gente for procurar no dicionário, a gente vai achar várias definições, mas eu achei essa daqui bem completa e fácil da gente entender. O luto é um conjunto de reações a uma perda significativa, geralmente pela morte de outro ser. Então, o luto, ele traz essas reações, porque é uma perda
significativa. O que é significativa? Que fazia muito sentido para nós, que era muito importante para nós. Então, esse luto, né, essa partida dessa pessoa, né, seja pela morte ou seja por outras questões que nós vamos ver ali na frente, ela traz uma série de reações no nosso corpo, né, o nosso corpo emocional, nosso corpo espiritual e até mesmo trazendo consequências físicas, porque quando o nosso emocional, o nosso lado espiritual não está bem, a consequência vem para o físico, trazendo a doença, aí vem a pressão alta, né? Outras doenças que aparecem, que a pessoa nem nunca teve, e aparece de repente, né? O estresse, a depressão, é uma série de coisas que vem através dessa perda significativa. O luto acontece também em términos de relacionamento, quando saímos de um local de trabalho, quando mudamos de casa ou até de cidade. Apesar de cada situação ser vivenciada de maneira e intensidade diferentes, é importante entender quais são as fases do luto para conseguir superar. Então, o luto, né, como a gente já disse, são as reações que vêm para nós diante de uma perda significativa, geralmente pela morte de algum ente querido, mas também no término de relacionamento, né? Em que aquela pessoa também era importante na nossa vida e que se vai, né? E que às vezes a gente não tem a possibilidade de ter de volta. Então é uma perda que vai mexer com a gente, que vai doer, que vai trazer reações, né? Quando a gente sai de um local de trabalho também, às vezes a gente muda, né, de trabalho, ou a gente é despedido, então é um luto que a gente vivencia também, ou a gente muda de casa, uma casa que a gente tem muito apego, que a gente tem muito amor, ou até quando a gente muda de cidade. Então, são várias perdas, né, aqui entre aspas, né, e que mexem com o nosso emocional, né, fazem uma diferença aqui dentro de nós. E a gente vai falar aqui, né, eu coloquei aqui, essa divisão, gente, foi feita pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Ela tem um livro que fala sobre a morte e o morrer, né? Ela escreveu esse livro, ela acompanhava pacientes em estado terminal, né? Então ela acompanhava essa luta da pessoa, né, no desencarne e seus familiares. E ela fez uma divisão que todos os psicólogos, se a gente olhar, eles seguiram a Elizabeth, né? Então são vários estágios do luto. Não quer dizer que todo mundo passe por esses 5 estágios, que são 5 estágios, que passem também nessa ordem que vai aparecer aqui. Uns demoram mais, outros demoram menos, mas todos vão se identificar, quem já teve uma perda aqui, vai se identificar com um estágio desse. O primeiro estágio é a negação. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a negação. A negação é aquela reação que a gente tem quando a gente perde um ente querido, seja para a morte, seja pela separação, né? Aquela sensação que a gente fala assim, isso não está acontecendo, eu não acredito que eu estou passando isso, eu não acredito que fulano se foi. Então é a negação, aquela coisa que a gente fala normalmente assim, a ficha não caiu, né? Que demora para cair. Então a gente fica vivendo, né, quando a gente chega na casa em que aquela pessoa convivia conosco e a gente fica assim, a gente olha, né, aquele lugar que a pessoa sentava, aquele lugar que ela se deitava e a gente fica pensando, nossa,
eu não acredito, daqui a pouco a pessoa vai estar aqui. A gente olha e não crê que aquilo está acontecendo, né? Que aquela pessoa que eu amo tanto, eu não vou ter mais esse contato físico, né? Ali, o visual. Então, o primeiro estágio é essa negação. Não é possível, não acredito que isso esteja acontecendo comigo. O segundo estágio é a raiva. Sentimentos de muita raiva, de angústia, desespero, medo, culpa, frustração. Então, eu vou dar um exemplo assim, como que essa raiva se manifesta. Então, a pessoa teve uma perda, seja pela morte ou por uma separação, e alguém vem te consolar, né? Você está chorando, está desesperado, alguém vem te consolar, e muitos ficam assim com raiva, tratam uma pessoa mal, né? Ah, você está falando isso porque está com você, né? Você que está passando, né? Você que está sentindo. Então, esses sentimentos, eles são, vamos dizer assim, normais nessa situação. Porque a própria pessoa ainda não consegue acreditar, então ela está naquele primeiro estágio da negação, né? E ela já está no segundo, da raiva, muita raiva. Às vezes culpa, porque muitos ficam pensando assim, será que eu podia ter feito diferente? Será que eu fiz tudo que eu podia? Vem também o medo da solidão, o medo de enfrentar a vida sem aquela pessoa que estava ali junto conosco. Então é um misto de sentimentos. Então essa é a segunda fase, né? O terceiro estágio é a negociação, a barganha. Essa negociação é quando, assim, não digo tanto nós espíritas, não temos muito esse hábito, mas pessoas, às vezes, de outras religiões têm esse hábito de fazer uma barganha com Deus, né? Porque ela não consegue se recuperar diante daquela perda e ela tenta negociar com Deus, né? Fazer promessa para melhorar, para se curar, né? Para tirar aquela dor de dentro dela, aquela melancolia, aquela tristeza, e ela começa a dialogar com Deus, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Para eu melhorar, eu prometo fazer isso, né? Eu prometo fazer aquilo. Então, ela fica fazendo essa barganha, essa negociação com Deus, com a finalidade de melhorar, já que muitas das pessoas, elas não têm esses estágios separadinhos, né? Primeiro foi negação, depois raiva, negociação. Parece que elas vão se somando, elas vão se misturando, né? Então vamos ver a quarta. O quarto estágio é a depressão. É quando a pessoa, né, já está começando, já passou um certo tempo, e esse tempo não é igual para todo mundo. Muitas pessoas superam rapidamente, outros demoram meses, anos, outros não superam, passam a vida inteira sem conseguir superar, né? É aquele momento que a pessoa chora o tempo todo, em que a pessoa tem muita crise de saudade, ela não pode ver nenhum objeto, nada que lembre aquela pessoa, e ela tem crises, né? E não consegue retomar a vida normal, né? A vida que ela tinha antes, né? Então, nesse momento, né, o que eu posso também orientar aqui? Que, mesmo a gente sabendo que está dentro de uma normalidade, a gente passar por esses estágios, quando a gente chega nesse quarto estágio da depressão, que a gente está mal, a gente deve procurar uma ajuda, não só ajuda de atendimento fraterno, ajuda espiritual, mas também uma ajuda profissional. A
às vezes a gente precisa de um psicólogo, às vezes a gente precisa de medicamentos, às vezes a gente precisa de um psiquiatra. Então, nós temos que ver que a gente não está conseguindo superar aquilo sozinho. Então, a gente precisa, às vezes, verbalizar aquilo que eu estou sentindo, qual é a minha dor. Aí a gente não consegue falar, por exemplo, com um familiar. Eu tenho vergonha de falar do meu sentimento com um familiar. E se eu procurar um profissional que está lá já treinado, ele já estudou para saber abordar os pontos certos, para poder me ouvir sem julgamento. Então é hora de eu buscar um profissional, não é? E o quinto estágio é a aceitação. Essa aceitação, ela pode vir rápida e ela pode demorar muito. Ela pode demorar alguns anos, né? Não é tão rápido assim, né? É o último estágio do luto. É nesse momento que a pessoa enlutada compreende a sua nova realidade, constituída pela ausência de quem partiu. É aí que a pessoa começa a retomar a sua vida, né? Aquela pessoa partiu, eu hoje estou sozinho, né? Ou estou com outros familiares, mas ninguém tampa aquele buraquinho que aquela energia que estava ali deixou, né? Então eu tenho um buraco dentro de mim, tem um buraco na minha vida, mas eu começo a ver que a vida continua e que aquele partiu porque ele já cumpriu a sua etapa, seja aqui na Terra ou na nossa vida, no caso de uma separação, né? Então tudo tem um porquê, né? Então a aceitação é esse último estágio, quando eu me conscientizo de que eu tenho que continuar, porque a minha vida é independente de qualquer um que esteja vivendo comigo. Eu tenho a minha tarefa a cumprir, que não está ali atrelada a outra pessoa. Não, a outra pessoa, ela compartilhou até quando foi possível aquela vida comigo. Mas agora eu sou sozinha, eu tenho que levar adiante tudo aquilo que antes de reencarnar eu disse que eu ia fazer. Então a minha família está ali esperando minha cooperação, não é? O meu trabalho está ali esperando que eu coloque a minha energia nele. Então tudo vai continuar. E aceitar essa perda também tem essa dificuldade, porque muitas pessoas acham que quando eles aceitam a perda, é como se estivesse tirando aquela pessoa da vida, né? Não é isso. Aquela pessoa, ela existiu na nossa vida. A gente não vai, essa aceitação não vai fazer com que a gente ame menos, porque ela não está hoje aqui comigo, porque ela já partiu de alguma maneira, né? Eu vou lembrar o quê? Os bons momentos que foram partilhados, né? Eu não vou enterrar as lembranças boas sempre vão existir, sempre vão estar comigo, né? Essas lembranças calorosas, num cantinho da minha mente, do meu coração, elas vão estar junto. A saudade vai mexer comigo em algumas vezes, a emoção vai vir, eu vou ter um pouquinho de choro, um pouquinho de emoção, às vezes eu vou fazer alguma coisa que aquela pessoa, né, fazia e que eu vou lembrar, eu vou ter saudade, meu coração vai ficar um pouquinho triste, né? Mas aceitar não significa tirar tudo isso da minha vida. Aceitar significa conviver pacificamente com essa perda, né? Sem revolta, sem ódio, sem uma tristeza sem fim. É saber que aquela pessoa foi muito importante, passou na minha vida, foi ótimo, mas que agora não foi possível mais estar comigo. Então eu vou lembrar daquela pessoa com
carinho, né? Com gratidão, gratidão por ter partilhado a sua vida comigo, por ter enfrentado muitas coisas junto comigo, por ter me auxiliado, porque ninguém passa na nossa vida assim e não deixa nada, né? Todo mundo deixa alguma coisa, por pior que seja, né? Ela deixa alguma coisa. Então esses são os 5 estágios, tá, gente, do luto, segundo Elizabeth. Quando falamos sobre a morte, é importante compreendermos como cada indivíduo, como a sociedade em que ele está inserido e como a religião que ele professa a compreende. A crença religiosa professada pelo indivíduo é muito importante, pois é por meio dessa crença que ele fará a interpretação deste acontecimento. Então, a morte, para cada pessoa, ela vai ter um significado de acordo com a bagagem que a pessoa tem, a bagagem cultural, né? No nosso país, a gente encara a morte de uma maneira. Os orientais já encaram a morte de uma outra forma. Então, vai contar a bagagem cultural, vai contar a parte religiosa. Nós, espíritas, olhamos o quê? Como uma partilha até breve, né? Que daqui a pouco a gente vai estar junto, que a gente vai se encontrar, ou nós vamos reencarnar novamente, vamos partilhar novamente da vida. Então, nós olhamos assim. Já algumas religiões já acham que o seu ente querido está lá, ao lado, né, de Deus, né? Então, cada um vai aceitar de acordo com a bagagem que ele tem. O Espiritismo traz uma mensagem capaz de amenizar as angústias relacionadas à morte, uma vez que encontramos em seus preceitos básicos a informação de que todos somos almas imortais. Isso é muito importante. Reencarnantes neste planeta com propósito de evolução individual e coletiva. Então, o Espiritismo, ele traz esse consolo para nós. Só de saber que só esse corpo aqui é que vai acabar, mas que a minha essência, quem eu sou, o que eu penso, a minha bagagem moral, a minha bagagem intelectual, nada disso vai ser perdida, né? Já traz um bálsamo, um alívio para a gente. Desta forma, a morte nada mais é que a finalização de mais um ciclo, uma passagem para outro estado, outra dimensão. A alma continua viva, mas livre, mantendo sua identidade, dando continuidade ao seu processo de aprendizagem em constante relação com outros seres. Então, é uma passagem para uma outra dimensão. E a alma continua viva, aprendendo, estudando, crescendo, no seu processo de aprendizagem, né? Só de nós sabermos que os nossos entes queridos estão numa outra dimensão, que agora eu não estou vendo, mas que ele está numa outra dimensão, né? Então, eu estava fazendo esse estudo, eu estava lembrando, né? O que nós estamos passando no momento, a pandemia. Nós temos um vírus que a gente não vê, mas que nós percebemos a presença dele, né? Então, é como se tivesse uma outra dimensão, que eu não vejo, mas ele existe. E que ele traz ele mostra a sua presença. Assim também, o mundo espiritual. Nosso ente querido está numa outra dimensão. Nós não vemos, mas ele existe, ele percebe, ele sente, né? Ele continua com os mesmos sentimentos. Não foi um exemplo assim, muito didático, mas eu acho que dá para a gente entender mais ou menos, né? É uma coisa que a gente está vivendo, acho que fica mais fácil. Na pergunta 934 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é ela irreparável e independente da nossa vontade? E os Espíritos respondem: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre.
é uma prova de expiação e lei para todos. Então nós vemos aí a igualdade divina, né? A lei de justiça, a lei de igualdade, todos nós passamos. É uma dor que ninguém está isento, nem o pobre, nem o rico. Mas é uma consolação poder comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. E como que a gente se comunica com os nossos entes queridos que partiram, né? Através da oração. Quando nós oramos por eles, eles têm a percepção dessa emissão de energia, de fluidos amorosos que estamos enviando para eles. Muitos têm contato com seus entes queridos durante o sono, né? Sonha com aquela pessoa e fala, nossa, é uma coisa tão real, eu vi ali, eu senti o cheiro, né? Então, quando a gente dorme, a gente se desprende. E a gente vai também a esses encontros, quando é permitido, né? Quando nós temos mérito e quando aquele que partiu também tem. Estamos encerrando aqui, tá, gente? Já estamos no finalzinho. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Essa é uma mensagem, né, do Espírito Samson, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós podemos sentir essa presença, né, essa pulsação. Quantos de nós oram pelos nossos entes queridos e às vezes a gente sente até uma presença, né? Às vezes a gente fala, nossa, eu senti a presença de fulano aqui, né, tão próximo a mim. Então eles estão em outra dimensão, mas se aproximam de nós. E na pergunta 936, como as dores inconsoláveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que partiram? Então vamos ver como que os nossos sentimentos que ficamos afetam aquele que partiu. O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou. Então ele foi para o mundo espiritual, mas ele sente, ele percebe o quê? As nossas lamentações, as nossas tristezas, as nossas reclamações, a nossa revolta, percebe tudo isso. Mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Então, aquele que partiu, ele fica entristecido também de ver que eu estou aqui, né? Mas eu estou doente, estou revoltada, não consigo tocar a minha vida. Isso atinge aquele que está lá. É como se fosse assim, né? Que a gente tivesse um amigo, um ente querido que está em outra cidade, né? E eu estou sabendo aqui, tendo notícias que ele está mal, que ele vive chorando, que ele não está trabalhando, que ele está revoltado. A gente está distante, mas a gente não está sentindo, não fica sentindo que aquele outro que está lá longe está passando todas essas coisas. A gente fica preocupado, a gente fica querendo dar um jeito na vida dele, mas a gente não consegue, porque a gente tem que seguir a nossa. Então assim é o nosso ente querido, ele partiu, mas ele também vai ficar preocupado, ele vai querer vir nos ajudar, mas ele não pode, porque ele tem que seguir o trajeto dele no mundo espiritual, né, o caminho dele. Então, quanto melhor nós ficarmos aqui, nós enlutados, né, nós que aqui ficamos, melhor essa pessoa vai estar, mais feliz ela vai estar também.
E encerrando aqui, uma fala do Herculano Pires: os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida terrena. Mas, como nos amam, continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor que nos dedicam. Eles vivem e nos esperam para o reencontro. Então, eles partiram antes de nós, mas não estão desvinculados de nós. A mesma saudade que a gente tem aqui, quem partiu também tem lá. O mesmo amor que a gente tem aqui, quem partiu também tem lá, né? E continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento que nos uniu enquanto a gente estava aqui encarnado. Bem, gente, então esse é o recado de hoje, né? Falando sobre o luto e o que a doutrina espírita nos fala sobre ele, né? Então, agradeço a atenção de vocês. Então, encerrando aqui a nossa reunião, né? Gratos pela atenção, nós vamos novamente nos colocar em prece, agradecendo a Deus esses momentos, para que a gente possa, nesse instante, novamente nos colocarmos, agora melhor do que antes, né? Mais relaxados, sentindo o nosso coração pulsar serenamente. O nosso semblante também é tranquilo, também é sereno. E no nosso campo mental, na nossa tela mental, vemos agora a imagem do Mestre Jesus nos conduzindo até o Pai. Deus de amor e bondade, gratos estamos por esta oportunidade de trabalho, oportunidade de aprendizado, oportunidade de nos refazermos para continuarmos com as nossas tarefas aqui na Terra. Te rogamos, Senhor, que os amigos espirituais que aqui se encontram possam deixar fluir no topo da cabeça, no nosso chakra coronário, fluidos amorosos, fluidos de saúde, de recomposição do nosso corpo mental, emocional, espiritual e físico. Abençoa também todos os nossos irmãos desencarnados que tiveram a permissão de estar conosco nessa tarde. Olhai, Senhor, por todos os que sofrem em todo o planeta, que possam receber a ajuda necessária. E assim, Pai, gratos, pedimos a Tua permissão para encerrarmos mais uma reunião de atendimento fraterno em nossa casa espírita. Que assim seja.